queridos, Redinha, vindo do Ceará, uma maravilha para você descansar em tempo de coronavírus, mais um lugar maravilhoso para você ler a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você um episódio que está descrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. A semana passada estivemos considerando a respeito de o que fazer quando não sabemos o que fazer. E nós vimos duas oportunidades em que o rei Josafá, não sabendo o que fazer diante de uma ameaça tão grande, diz que vai ter os olhos postos em Deus. Ele pede socorro a Deus. Agora eu quero considerar com você o que fazer quando a gente sabe o que fazer. Capítulo 5 do segundo livro de Samuel descreve o Davi rei. O Davi que já havia passado por todas as etapas de comandante de exército para Saul, de campeão de guerra durante o reinado de Saul, e depois que passou a ser perseguido por Saul, Davi então começa uma nova história. Nesta ocasião, Saul já havia morrido e Davi era o rei de Israel. Inicialmente o rei de Judá, incluindo a tribo de Judá e Benjamim, mas agora ele é o rei de todo Israel desde a morte de Saul. E o texto diz que quando os filisteus ficaram sabendo que Davi era rei, eles se reuniram para virem atacar Davi. Os filisteus eram um povo que habitava nas margens do Mediterrâneo. Filisteus vai dar origem à palavra palestinos. Desde aquela época sempre houve guerra entre o povo de Israel e os filisteus. Quase sempre Davi estava guerreando contra os filisteus. Às vezes variava e era contra os moabitas, mas voltava para os filisteus. Variava e era contra os amonitas, voltava para os filisteus. Variava e era contra os edomitas, mas voltava a ser contra os filisteus. Os filisteus sempre foram a pedra no sapato de Israel. E Davi fez a sua história derrotando os filisteus. De modo que quando os filisteus vêm para atacar Davi, é um problema antigo, é um inimigo antigo que Davi já havia vencido várias vezes. Portanto, Davi sabia exatamente quem eles eram e como atacá-los. E o texto diz que eles se acampam no vale de Refaim para atacar Davi. E conquanto Davi tenha larga experiência em combater os filisteus, conquanto Davi sabe o que fazer contra os filisteus, o texto diz que ele consulta Deus. E ele pergunta a Deus: Senhor, irei eu contra os filisteus, romperei pelo meio? E Deus diz: vá, rompa pelo meio como quem rompe água, e você vai ter vitória. E Davi vai, e acontece exatamente como Deus havia dito. Ele tem vitória, e os filisteus vão para casa derrotados. Mas filisteus é feito gripe, ela sempre volta. E outra vez os filisteus se acampam no vale de Refaim. O inimigo é o mesmo, o campo é o mesmo, o vale é o mesmo, mas a batalha é outra. E então Davi, que já havia combatido os filisteus naquele mesmo cenário, numa condição exatamente igual àquela, teria, em princípio, conhecimento, estratégia, experiência suficiente para atacar os filisteus. Davi sabia o que fazer. Mas o que ele faz? Consulta Deus.
Consulta de novo, mas vai consultar de novo. O inimigo é o mesmo, o campo, o vale é o mesmo. Vai consultar de novo? Vai consultar de novo, porque o inimigo é o mesmo, o vale é o mesmo, mas a peleja é outra. E Davi consulta a Deus e diz: Senhor, farei como da outra vez, romperei pelo meio como quem rompe água. E Deus diz: não, dessa vez você vai arrodear por trás das tamareiras, das amoreiras, e você fique lá aguardando. Quando você ouvir um barulho de carros de guerra na copa das amoreiras, então serei eu que estarei saindo adiante de você. Aí você segue. Queridos, esta é a lição. O que é que se faz quando não se sabe o que fazer? Pede-se socorro a Deus. O que é que se faz quando a gente sabe o que fazer? Consulta Deus. Porque a gente só pensa que sabe, mas na verdade, quem sabe é Deus. E Ele gosta de ser consultado. E a estratégia muda. Embora o vale seja o mesmo, embora o inimigo seja o mesmo, a guerra é outra. É a guerra nossa de cada dia. Deus te abençoe.